Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do meu diário de gravidez. É incrível que sempre que eu vou começar um vídeo, começa barulho do lado de fora. Hoje é barulho de construção. Ontem eu desisti porque tava com barulho de jardinagem. O vídeo de hoje é o segundo episódio, assim, desse diário. E se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards e também aqui no link da descrição. E lá eu falei mais quais foram os meus primeiros sintomas, o que me fez desconfiar, como que eu descobri a gravidez, minha primeira reação, etc. E hoje é falando sobre o primeiro trimestre. Eu já comentei 2 vezes que eu já tô no terceiro trimestre, já tô com quase 7 meses de gravidez. Mas eu anotei tudo pra eu lembrar as coisas que eu vivi, as coisas que eu descobri naquele período, pensamentos, sentimentos, sintomas, desejos, essas coisas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like. E deixa aqui nos comentários se você descobriu alguma coisa nova sobre gravidez que você não sabia, porque eu descobri várias que eu não tinha ideia. Se você já é mamãe, como que foi a sua experiência? Se você tem vontade de engravidar, enfim, compartilha aqui tudo comigo, que eu adoro ler os comentários, adoro responder. E como eu falei, esses vídeos diários estão vindo meio atrasados, mas no meu Instagram eu falo tudo no dia a dia, quando vai acontecendo eu vou falando. Então tá tudo salvo lá nos meus destaques. Meu Instagram é @LopesSLL. Então se você for no meu destaque, eu acho que tem 2 sobre gravidez e tem outras coisas também que eu sempre falo lá. Mas sobre gravidez eu acho que tem 2, então se você for lá, você pode assistir tudo que eu venho falando, todo esse processo, assim, no dia a dia mesmo. Então me segue lá pra você ficar sempre de olho. E vamos pro assunto do vídeo. Então começando pelos primeiros momentos depois da descoberta, de primeiro médico e tal. Pra quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos e já tem aqui no meu canal a história de como eu vim pra cá e etc. De vez em quando alguém comenta perguntando a minha história, como que eu vim parar aqui. Tem tudo aqui no canal, então se você for, tem vários vídeos explicando todo o meu processo, explicando por que eu tô aqui. Então eu vou falar um pouquinho como que foi o primeiro médico. Tem algumas coisas que são um pouquinho diferentes do Brasil. E vamos lá. Eu descobri minha gravidez em casa com teste de farmácia com 5 semanas de gravidez. E eu demorei mais ou menos, 2 semanas pra ir. Então quando eu fui na médica, na minha primeira consulta, eu tinha 7 semanas de gravidez. Eu até falei que, na verdade, quando eu fiz o teste de gravidez, eu já tinha ginecologista marcado e tal. Eu fui, mas isso é assunto pra outro vídeo, é um pouco polêmico, etc. Então acabou que eu não me consultei nessa ginecologista. E aí eu consegui marcar pra 2 semanas depois. Então quando eu fui na médica, eu estava com 7 semanas. E aqui nos Estados Unidos, o pré-natal só começa com 9 semanas. Então a primeira ultrassom que eles fazem é com 9 semanas. No Brasil, assim que você descobre, você faz uma ultrassom pra ter certeza que o neném tá ali, que a gravidez tá acontecendo no lugar certo, que tá tudo certinho e tal. Então nessa minha primeira consulta, eles fizeram um exame de urina, que era pra ter certeza que eu estava grávida, porque eles precisavam de alguma prova. Viram que eu tava grávida, que eu tô grávida. E pra me explicar os próximos passos, os próximos exames e tal, ela me deu vitamina pré-natal pra eu começar. E foi isso. Na verdade, nesse comecinho da gravidez, eu fiquei muito nervosa, porque eu queria ter certeza que tava tudo bem. Pra quem não sabe, tem risco da gravidez ir pro lugar errado. Então você tá grávida, só que o bebê não tá no útero. Tem toda uma história, assim, e eu tinha muito medo. Então, assim, mesmo que não desse pra ver muita coisa, eu queria ter feito essa ultrassom só pra poder ver que o neném tá no lugar certo e tal. Então isso me deixava muito ansiosa. E na verdade a minha ultrassom só foi com 12 semanas, né? A minha primeira ultrassom só foi com 12 semanas. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quando eu engravidei, eu tava sem plano de saúde. Então, e aqui a saúde é cara, né? Então eu e o Eric, a gente procurou clínica comunitária em Nova York. Inclusive, uma dica aí, tem clínicas comunitárias que você paga bem baratinho por um plano de saúde, ou você paga bem baratinho pelos tratamentos e tal. Então, eu não sei sobre outros estados, eu sei que em Nova York tem isso e provavelmente tem em outros também. Só que os exames demoram um pouquinho mais, porque é uma clínica menor, então eles não têm máquina de ultrassom e tal. Então, pra marcar a ultrassom, calma. Vou por partes, que eu tô ultrapassando. Os primeiros testes que eles fizeram em mim foi o exame de sangue e o Papa Nicolau, que eles poderiam ter feito no comecinho lá quando eu fui com 7 semanas. Só que eu estava sem plano de saúde. Então, a gente teria que pagar. E caso a gente fizesse nessas 2 semanas que já tava pra sair, plano de saúde, a gente poderia fazer lá, só que pelo plano de saúde. Então, com 9 semanas eu voltei, ela fez uns exames de sangue, fez o Papa Nicolau e conseguiu escutar o coraçãozinho da Natalie, que na época a gente não sabia que era Natalie. Sem ultrassom, só aquela maquininha de escutar, sabe? Então, ela até falou que na época tem algumas mães que não conseguem ouvir com 9 semanas, porque o normal que você consegue ouvir com certeza é com 10. Só que então ela começou a procurar, vou colocar o videozinho aqui. Ela começou a procurar, eu tava muito ansiosa, porque eu queria muito saber se ela tudo bem, eu não sabia ainda se ela tudo bem nesse tempo. Então eu comecei a orar, pedindo assim, porque ela tava procurando, e eu assim, Deus, por favor, me deixa escutar o coraçãozinho do neném. E falando, filho, filha, deixa eu te escutar, por favor. Aí ela achou o coraçãozinho, aí quando eu ouvi aquele bem rapidinho, deu uma emoção, uma vontade de chorar. Eu falei, ai meu Deus, tá tudo bem. Nossa.
Então foi naquele momento que eu soube que naquele momento estava tudo bem. Ela falou que pelos meus sintomas não tinha nada que parecesse gravidez de risco, nada do tipo. Então a gente esperou. E aí, teoricamente, com 9 semanas eu poderia fazer a primeira ultrassom. Só que como eu tava falando antes, como era uma clínica comunitária, uma clínica menor, eles não tinham ultrassom lá. Então o que tinha que fazer? Aqui nos Estados Unidos, você tem a opção de fazer o seu pré-natal todo com uma obstetra no hospital, mas você também pode fazer fora do hospital. E aí, nesse caso, você tem a sua consulta em algum lugar e eles já te perguntam desde o comecinho aonde você quer ter o seu neném. Então a gente falou um hospital, a clínica liga pro hospital pedindo pra marcar uma ultrassom pra mim, e aí o hospital fala quando tem vaga e tal. Então assim, não é um processo super rápido, então demorou tipo um tempo pra eu conseguir. Então a minha ultrassom só foi com 12 semanas por causa disso. E aí a primeira ultrassom, assim, ai gente, é maravilhoso, eu amo fazer ultrassom, assim, minha parte favorita, que é quando a gente vê o nenenzinho de verdade, né? Então, ouvir o coraçãozinho dela, ver o coraçãozinho dela, ver que tava tudo bem. E eu fiquei muito chocada, porque eu achava que com 12 semanas ela ia ser uma sementinha, ia ser um bolinho ali no útero. E não, na hora que ela colocou, assim, eu vou colocar também a imagem. Ai, tava o nenenzinho todo formado, tava com as mãozinhas formadas, o rostinho, tudo. Então eu fiquei muito emocionada, eu fiquei muito chocada, porque eu não imaginava que já era uma pessoinha perfeita, mesmo que os órgãos não estivessem formados ainda, né? Já era uma pessoinha perfeita dentro de mim. Eu fiquei muito, assim, muito apaixonada. Gente, olha o rostinho que já dá pra ver. Pessoalmente dá pra ver muito o rostinho. Ó, o nariz, a boca. E a gente também descobriu o sexo com 12 semanas. Porque, na verdade, com 10 ou 11 semanas, agora eu não me lembro. Acho que foi 10 semanas, mas pode ter sido 11. Normalmente, pela ultrassom, você só descobre o sexo do neném com 20 semanas, a partir de 18 semanas. Só que hoje em dia tem exame de sangue e tal que você faz que você consegue descobrir. Nesse caso, é um exame de sangue pra contar os cromossomos do neném. Então, eles conseguem saber algumas doenças. Agora, eu só me lembro de síndrome de Down, se o neném tem ou tem alguma chance de ter pelos cromossomos, né? E aí, como conta os cromossomos, tem como saber o sexo pelos cromossomos. E se eu não me engano, tem que ser entre 10 e 12 semanas, ou entre 11 e 13, alguma coisa assim, mas tem um período que você pode fazer esse exame pra ele funcionar. E a gente queria muito fazer esse exame específico porque a gente queria muito saber o sexo, mas tem outras formas de você descobrir. Tem também por ultrassom, que eles medem o tamanho da nuca, um negócio assim que também tem um tempo específico que você precisa fazer. Então a gente fez esse teste, e aí com 12 semanas, alguns dias depois da primeira ultrassom, veio o resultado de que a gente tá esperando uma menininha. E assim, foi muito engraçado porque a gente achou muito que era um menino. Eu tinha certeza que era um menino, o Eric tinha certeza que era um menino, e a maioria das pessoas achava que era um menino também, tinha certeza. Eu sempre tive o sentimento de que eu ia ter um menino primeiro. E quando eu ouvi o coraçãozinho, foi muito engraçado, porque eu tava naquela coisa de ai, por favor, deixa eu ouvir seu coração, deixa eu ouvir seu coração. Aí quando eu ouvi o tu, eu senti uma conexão que não existiu. Mas eu achei que eu tinha sentido uma conexão com a criança lá, e eu sabia que era menino. Eu falei, é menino. E aí não era. Só que ainda assim eu fiquei muito feliz, porque o importante é tipo assim, eu falei, cara, eu tô tendo uma neném, tô sendo uma menininha. Eu lembro que a gente tava na rua, a gente tá resolvendo coisa burocrática, e aí a médica ligou pro Eric, e aí ele tinha me falado assim, uma vez a gente conversando sobre inglês, porque eu tinha medo de falar assim, oh, ok, pra tudo. E ele falou assim, isso normalmente passa que você tá surpresa. E aí eu tô resolvendo a coisa burocrática, ele atende o telefone do meu lado, ficou calado, e eu assim, nervosa, porque eu imaginei que era médica, porque ela falou que me ligaria em torno daquele dia. Eu tô assim, conversando aqui com um cara, e eu ouvi o do Eric falando, e eu tô assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu ouvi ele falando, oh, ok. Aí me deu uma luzinha. Aí quando acabou a ligação, assim, quando a gente saiu do lugar que a gente tava lá do banco, eu perguntei pra ele, eu falei assim, era médica? Ele falou, era. Aí eu falei, e aí? Ele falou, adivinha, o que você acha que é? Aí eu falei, porque você falou esse, ok, você falou que isso é surpresa, eu acho que é uma menina, porque você não tava esperando. Aí ele falou, uma menina, não sei o quê. Eu comecei a gritar no meio da rua, comecei a pular, eu falei, ai meu Deus, uma menina. E eu não contei do sexo, eu quis fazer um chá revelação. Um dos próximos vídeos vai ser isso, porque eu quero fazer um vídeo só, eu contando pra minha família sobre a gravidez e eu fazendo chá revelação. E como a minha família não é daqui, né, tá todo mundo no Brasil, e a família do Eric tava em Massachusetts e a gente tava em Nova York, a gente fez um chá revelação por telefone. A família dele fez um jeitinho que eles escolheram, e a gente, eu escolhi, e a gente fez a nossa revelação, eu virtual. E aí entramos na segunda parte do vídeo, que é sintoma, desejo, essas coisas assim, como é que foi, se eu passei
muito mal. O que eu posso falar de primeira, assim, é que, sim, eu passei muito mal. Eu tive muito enjoo na gravidez. Eu falo, assim, que quando eu ficar grávida de novo, se eu tiver os mesmos sintomas que eu tive, em 1 segundo eu vou perceber que eu tô grávida, porque é uma coisa totalmente diferente. Todo mundo fala, né, gravidez não é doença. Não é doença, mas parece, porque o tanto que eu passei mal, eu me sentia exausta, eu não conseguia comer, eu só queria dormir. Tinha hora que eu tava assim, parada, do nada eu perdi a força do corpo, eu falava, cara, preciso deitar, vou desmaiar. E assim, desmaiar de cansaço, não é desmaiar porque eu tô tonta também. Então assim, não é doença, mas parece em muitos momentos. No meu vídeo anterior eu falei que uma das primeiras sintomas que eu tive foi uma dor na coluna muito forte, muito diferente. E eu senti essa dor na coluna que ela durou, tipo, sei lá, 2 semanas. Ela não ficou os 3 primeiros meses todos. Eu emagreci 2 quilos nesses 2 meses, assim, depois que eu já sabia da gravidez, né? Porque o primeiro mês de gravidez eu não sabia que eu tava grávida, então não tem como contar. Mas nos 2 meses depois que eu descobri, eu emagreci 2 quilos porque eu não conseguia comer. Eu não conseguia comer nada, assim. Gente, eu tive... Jesus! A prova que a coluna dói. Eu tinha aversão a tudo, tinha nojo de tudo. Tudo que me oferecia pra comer, eu ficava, tipo... dava uma ânsia, sabe? E aí eu só tinha algumas coisinhas que eu conseguia comer na época que eu não posso falar agora, porque fiquei com ânsia de falar. As coisas que eu consegui... Ai, gente. Meu olho até encheu de lágrima. As coisas que eu conseguia comer no começo da gravidez, eu não consigo mais comer, eu não consigo... Mudando de assunto, vocês entenderam. Então eu fiquei muito enjoada, eu vomitava quase todo dia. Eu também senti muita tontura no começo. Eu tive muita sensação de desmaio. Eu ainda tenho, mas sem comparação com o começo, eu me sentia muito mal. Nunca cheguei a desmaiar, graças a Deus, mas eu cheguei a achar que eu tava tendo um problema de pressão baixa, mas todas as vezes que eu ia no médico, às vezes eu tinha passado o dia todo passando mal. Quando chegava no médico, porque era o dia da consulta, eu não cheguei a ir pra emergência nem nada do tipo, mas quando eu chegava lá, não era problema de pressão, não era nada, não sei o que era. Eu tive muita cólica, mas não muita cólica no sentido de doer muito. Eu tinha muita cólica no sentido de ser todo dia. Todo dia eu tinha cólica, ou quase todo dia. Isso durou, eu acho que os primeiros 4 meses de gravidez. Depois passou, mas que nem eu falei, não era uma coisa absurda, era uma coisa chata. Eu ficava deitadinha assim, aí passava. Obviamente, muito xixi, que é normal, toda grávida tem isso. Então eu acordava, tipo assim, mais 3, 4 vezes por noite pra fazer xixi. E eu tive infecção urinária nesse primeiro trimestre. Inclusive, as cólicas que eu estava sentindo, em algum momento eu percebi que não era mais cólica normal, ela era uma cólica... Ai, foi assim que melhorou, eu acho. Eu tava sentindo umas cólicas mais fortes e eu percebi que era sempre quando eu precisava fazer xixi. E aí eu descobri que eu tava com infecção urinária, na verdade. Inclusive, eu perguntei no começo se essas cólicas que eu tava sentindo era normal. E ela falou que é porque o útero vai abrindo, então é normal você ter cólica na gravidez, quando não é muito forte. Mas essa cólica tava diferente, era infecção urinária. Então é bom, se você tá grávida, sempre checar, perguntar. Outra coisa que também é super normal e que eu senti muito é a exaustão do começo da gravidez. Cara, eu me sentia exausta, eu tava sempre muito cansada. Cansada assim, muito, muito, de uma forma que eu nunca me senti na vida. Eu sentia que eu tava tão cansada, tão cansada, tão cansada, que eu poderia cair. Tava assim, fazendo alguma coisa do nada, eu falava, eu preciso deitar. Por isso que eu falei que eu me sentia muito doente, assim, o começo da gravidez foi muito difícil pra mim. Eu lembro que as pessoas sempre falavam, tipo assim, ai, tá curtindo a gravidez? Eu pensava, não. Todo dia passando mal, todo dia uma dor diferente, todo dia isso, todo dia aquilo. No começo da gravidez, eu não gostei de estar grávida, assim. Não gostei. Outra coisa que eu tinha muito também era meus seios estavam muito doloridos, muito sensíveis e muito doloridos. E eu acho que de sintoma era isso. E sobre desejo, cara, no começo da gravidez, eu tinha muito desejo de comer sorvete e milkshake. E também tinha um fast food aqui, que é Chick-fil-A, que eu amo. No começo da gravidez, eu fiquei com muito desejo de comer isso. E era isso, no primeiro trimestre eu tive desejo de comer salsicha, depois peguei a versão, até hoje não amo salsicha mais. Falava pra Erika assim, tipo, no mercado, ai, tô com desejo de comer tal coisa. Aí a gente comprava, eu comia, no dia seguinte ele falava, ah, você quer isso de novo? Eu falava, ai, não, tipo, que nojo, nojento. É uma coisa muito louca. Então a minha alimentação nos primeiros 3 meses de gravidez foram intuitivas, tipo assim, coisas que dava na telha. Então a gente pediu muita comida, porque às vezes eu falava assim, ah, eu quero isso. Aí como eu não tava comendo nada e a gente tava ficando muito preocupado, o Eric tava ficando muito preocupado, o que dava vontade de comer a gente pedia e eu comia aquilo e era isso, tipo, comer enquanto eu tenho alguma vontade de comer. Porque muitas vezes minha janta era pipoca, porque era a única coisa que eu me sentia, a única coisa que eu vou comer sem passar mal é pipoca. Aí minha janta era pipoca, minha janta era salsicha pura. Foi complicada essa questão da alimentação, mas passou. Tive desejo de pasta de atum, que na minha família a gente leva muito sanduíche natural pra praia, sanduíche natural de pasta de atum. E aí minha prima postou que tava na praia comendo pasta de atum, a gente no inverno, e eu assim, quero pasta de atum que eu como na praia. Aí foi Eric no mercado comprar coisa pra eu fazer pasta de atum. Uma coisa que eu não conseguia fazer mais era cozinhar. Agora eu consigo, mas não é sempre, e tipo, tem um limite, assim, às vezes eu começo a cozinhar e quem acaba é o Eric.
Eric, que eu começo a passar mal, mas no começo eu não conseguia cozinhar de jeito nenhum, passava muito mal. E eu acho que essa parte, assim, de sintomas é só isso, né? Que eu falei várias coisas, que vocês podem ver que meus sintomas foram muito fortes. E aí, uma curiosidade que eu não sabia é que as médicas falavam que, na verdade, todos esses sintomas muito fortes que eu tava sentindo na verdade, uma coisa boa pra gravidez, porque significa que a gravidez tá saudável. O motivo de você ter muito enjoo é porque você tá produzindo muita progesterona, né, que é o hormônio. Então, na verdade, é uma coisa boa, significa que a gravidez está saudável. Então, apesar de não ser bom pra gente, é uma coisa boa, é um sinal bom em relação à gravidez. E a terceira parte do vídeo é sobre sentimentos, pensamentos, medos, etc. O que eu sentia nesse primeiro trimestre. Eu citei no meu primeiro vídeo do diário de gravidez que eu fiquei com muito medo de acontecer alguma coisa nos primeiros 3 meses. E eu citei também que eu tenho problema de síndrome do ovário policístico, né, que é um problema hormonal. E quando eu tinha 16 anos, uma médica maravilhosa, quando eu descobri esse meu problema, eu perguntei se eu teria problema pra engravidar, porque sempre foi um sonho absurdo ser mãe. E aí ela falou a seguinte frase pra mim: você vai ter muita dificuldade de engravidar e quando engravidar vai ter muita dificuldade de perder. E pra quem não sabe, eu engravidei muito rápido, muito fácil. E não perdi, daqui a pouco minha filha tá aí, em nome de Jesus, dá vontade de ir no consultório dela e falar: para de ficar declarando morte pra vida dos outros, né? Então eu sempre tive muito medo de não conseguir engravidar, eu sempre tive medo de ser estéril, sempre tive medo de tudo. E quando eu engravidei, eu tinha muito medo de perder. Esses primeiros meses pra mim foram muito difíceis. Eu acho que a gente sempre tem esse medo, tipo, eu ainda tenho esse medo. E no começo eu não queria me apegar. Eu me distanciava emocionalmente da Nathalie, porque eu não queria me apegar e ficar extremamente feliz e acontecer alguma coisa com ela. Eu falei com a minha irmã do meio, que também é mamãe, né? E falei isso pra ela, que eu não queria amar muito, não queria ficar muito feliz, porque eu tava com medo de acontecer alguma coisa. E ela falou pra mim que ela também teve isso, mas que em um certo momento ela percebeu que, assim, até a criança nascer, você vai ter medo de perder. Quando a criança nascer, você vai ter medo de acontecer alguma coisa, porque é muito pequenininho, muito sensível. Depois você vai ficar com medo de acontecer outras coisas. Quando crescer, você vai ficar com medo quando o filho sair de casa. Meus pais têm medo de acontecer alguma coisa com a gente até hoje, sabe? É um medo que é pro resto da vida, então ela falou, tipo, que ela percebeu que se fosse assim, ela ia ter pra sempre esse bloqueio emocional, porque não tem o que fazer. Eu continuei com esse medo, mas quando fez 12 semanas, eu me deixei relaxar e ficar mais feliz, ficar mais animada. E a cada semana que passava, era um pouquinho mais de amor, alegria e menos medo, né? Porque cada semana que passa, é um pouquinho mais de chance que a criança tem de sobreviver. Então eu ficava assim, mais perto de ter chance de se acontecer alguma coisa, ela sobreviver. E eu acho que é isso, assim, eu acho que os meus sentimentos do primeiro trimestre era muita preocupação e medo de acontecer alguma coisa com ela. Acho que mais do que qualquer coisa, esses eram os meus maiores medos. E é isso, esse vídeo tá com mais de 1 hora, assim, né, sem edição. Então eu não sei quão grande esse vídeo vai ficar, mas tem muita coisa pra falar, né? Então os próximos vídeos sobre o segundo trimestre, sobre terceiro trimestre e sobre coisas específicas vão vir mais pra frente. Muito obrigada por todos os comentários bonitinhos que vocês fazem. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E de novo, meu Instagram é @LopesSLele, então tá aqui na descrição também escrito. E é isso, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.